de muita importância, não só para o curso de administração, como para todos os demais cursos de gestão. Por isso, eu vim nessa abertura, porque considero que vocês devam realmente se dedicar e assistir aquilo que o professor Tarcísio tem a dizer, porque certamente ele irá contribuir muito para o sucesso de todos vocês. Boa noite e ótima atividade a todos. Maravilha. Obrigado mais uma vez, professora Ana. É sempre um enorme prazer estar com você e ter a sua presença aqui é uma honra. E assim, nos motiva muito, né? Até uma palavra de incentivo para os nossos alunos de TGA, e na sua grande maioria são os alunos novos, né, pessoal? A maioria de vocês começaram na Faculdade Unilei há pouco tempo, né? Então, esses encontros certamente vão ajudá-los. Nós já tivemos um encontro, né? Nós falamos sobre a funcionalidade da plataforma, a funcionalidade da nossa disciplina de TGA. E para quem não pôde participar e ainda não assistiu essa gravação, eu sempre lembro que a gravação está disponível dentro da disciplina de TGA. Você vai clicar lá em Introdução, em seguida, Informações Gerais. É dentro desse link, tem várias postagens minhas lá, mas uma delas é a gravação, é o vídeo, tá? Então, eu recomendo que quem ainda não assistiu, assista, porque nós passamos muitas informações que serão relevantes para a vida acadêmica de vocês. Assim como essa aula também será relevante para a vida acadêmica, a vida profissional de vocês. Eu quero lembrar que essa aula está sendo gravada, tá? Eu vou também disponibilizar em breve para vocês, e quando estiver disponível, eu também enviarei um e-mail, assim como eu fiz na aula anterior, né? Há mais ou menos 2 semanas atrás, 1 semana e meia, para poder comunicá-los, tá? Só que hoje a proposta é um pouquinho diferente. Eu chamei esse nosso encontro de roda de conversa, para a gente falar sobre um assunto específico, que é o planejamento nas organizações. E esse assunto ele é importante porque, independente da sua área, se você é um aluno, por exemplo, de administração, contabilidade, gestão pública, marketing, logística, os nossos cursos na área de finanças, de segurança pública, enfim, vou até parar por aqui para não acabar esquecendo algum curso, mas todos os cursos de gestão da nossa instituição têm alguns elementos que são elementos comuns. E um deles é quando a gente fala de planejamento. Independente do setor, por exemplo, que você trabalhe, você vai precisar, provavelmente em algum momento você vai lidar com planejamento. Se você é um gestor, se você é uma gestora, o planejamento ele vai fazer parte da sua vida. E é engraçado a gente usar essa expressão, planejamento vai fazer parte da sua vida, porque, de fato, o planejamento ele faz parte até da nossa vida pessoal, da nossa vida como um todo. Se você é uma pessoa que não faz um planejamento para você conquistar, alcançar alguns objetivos, você terá muita dificuldade. Você até pode conseguir, mas provavelmente você vai trilhar um caminho onde você vai ter você vai ter um desgaste maior. É diferente quando a gente planeja. Bom, mas a gente vai fazer nós faremos algumas reflexões aqui, esse é o nosso objetivo, né? E para começar, eu queria mostrar para vocês um vídeo, que é o vídeo que está disponível dentro da nossa disciplina de TGA, tá? Que fala sobre planejamento. E aí, antes de abrir esse vídeo, eu só queria comunicar a todos que eu conto com a participação de todos vocês, tá, pessoal? Aqui a gente é uma roda de conversa. Caso você queira trazer uma experiência de vida ou profissional, sinta-se à vontade, o momento é esse, tá? O nosso objetivo aqui desse encontro
é fazermos reflexões sobre essa importância para as organizações, para a nossa vida, sim, mas, sobretudo, para as empresas que nós trabalhamos, para as futuras empresas que você vai trabalhar, porque isso, de fato, vai contribuir, e a TGA, ela também abrange esse aspecto, tá? Então, eu conto com a participação de todos vocês. Então, eu vou postar aqui, eu vou abrir na tela o portal, tá? Eu creio que vocês já estejam vendo. Vocês estão visualizando o portal? Sim. Sim? Ok. Agora, aparece o vídeo em tela cheia para vocês? Sim? Sim. Agora eu vou fazer a última pergunta, eu prometo. Só para saber se vai funcionar bem. Eu vou clicar aqui, o vídeo vai começar a rodar. Sinaliza para mim se o som está saindo legal. Não. Não. Não está saindo. Tá, não. Não, professor. Não sai som? Não? Não. Tá. Sem Não. som. Ok. Peraí. E agora? Saiu o som? Ainda não. Ainda não. Tá, então a gente realmente está com um probleminha aqui. Não tem problema. Nós que somos professores sempre temos um plano B. Esse vídeo aqui, ele é o vídeo que está dentro da disciplina de TGA, no link chamado Ative o Modo Transformação. Quando você abrir a disciplina de TGA, ao seu lado direito, você vai encontrar uma coluna onde você tem ali o link Introdução. Você vai clicar nele e lá no finalzinho dele vai aparecer vários links desse aqui, olha, Ative o Modo Transformação. Você vai clicar em no primeiro, e nesse primeiro vai abrir o vídeo para você. Deixa eu fazer uma última tentativa. Eu só sair aqui dessa tela. Eu acho que a gente vai conseguir. Espera aí. Aqui. Mais cedo eu estava falando com o Jackson. O Jackson ainda está aí? Sim, estou aqui. Jackson, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou abrir o portal aqui de um aluno, só para poder mostrar para todos, apenas para servir como um exemplo, algumas informações. Você me permite eu utilizar o seu portal, só como exemplo aqui? Sim, sim. Maravilha. O seu nome completo é Jackson? Jackson da Silva Oliveira. Maravilha. Jackson que mora em Pernambuco, mas não é pernambucano, é paulista, né? E não torce para o Corinthians, torce para o São Paulo. Corintiano, estou fora. Bom, vamos lá, pessoal. Já estou abrindo aqui, já vou compartilhar com vocês. Agora sim. Bom, esse aqui é o portal do aluno. Eu acabei de entrar na disciplina de TGA, tá? E aqui, ao lado direito, a gente tem, deixa eu voltar aqui ao início, TGA. Aí, ao lado direito, nós temos o link Introdução, né? E aí, como eu falei com vocês, ó, logo aqui embaixo, vocês conseguem ver os links Ative o Modo Transformação. Cada link desse tem alguns vídeos gravados por alguns professores, dentre eles eu fui um dos que gravei os vídeos, né? Para falar sobre assuntos de TGA, tá? Um deles, que é esse último aqui, é a professora Mirna. Ela gravou resolução de questões. Então, a gente está caminhando aí para o final da disciplina. É importante vocês assistirem esses vídeos aqui também, tá? Ele é o último link, tá certo? Mas o que eu quero falar com vocês é sobre esse primeiro aqui. Você vai clicar no primeiro, e aí você vai encontrar alguns vídeos que eu mesmo gravei, e o primeiro deles é sobre planejamento. Sinaliza para mim se vocês estão ouvindo o som. Não. Não. Não, né? Então tá bom. Não. Então eu vou partir aqui para o plano B, não tem problema.
mas vocês já sabem onde está o vídeo, e aí depois vocês, quem não assistiu ainda, poderá assistir sem nenhum problema, tá? Eu vou deixar fechado aqui essa tela, só deixar a minha câmera aberta e depois eu volto aqui na plataforma para mostrar algumas coisas para vocês. Basicamente, esse vídeo ele tem em torno de 3 minutos, 3 minutos e meio. Ele é bem curtinho, pessoal. E esse vídeo que a gente fala sobre planejamento, que está disponível lá na disciplina de PGA, a gente tem a oportunidade de fazer uma rápida reflexão sobre o assunto, sobre o planejamento nas organizações, principalmente sobre a importância. E eu passo algumas informações, dentre elas um dado do SEBRAE. Né? Para quem não conhece, o SEBRAE é uma instituição brasileira, uma empresa brasileira que atua em todo o território nacional e é uma empresa que fomenta, basicamente, o empreendedorismo. Né? Isso é muito importante para quem está começando um negócio, para quem quer iniciar um negócio. É sempre bom procurar o SEBRAE. Dependendo da sua necessidade, o SEBRAE vai poder te ajudar. É claro, sempre unindo com o próprio conhecimento da graduação que você faz, né? Mas o SEBRAE, além dele fomentar o empreendedorismo, ele também faz algumas pesquisas em todo o território nacional. E tem uma pesquisa do SEBRAE que mostra que a maioria das empresas, micro e pequenas empresas, né, que encerram as suas atividades, ou seja, que fecham as portas, elas duram em torno de 2 anos. Olha só que interessante, né? E triste ao mesmo tempo. Duram em torno de 2 anos. Ou seja, significa que se um brasileiro hoje ele está abrindo uma micro ou pequena empresa, a perspectiva de vida da empresa dele, na média nacional, é de 2 anos. Né? É claro que tem muitas empresas que acabam durando mais tempo, outras duram bem mais tempo. E a gente sempre torce por isso, e eu acredito muito que a educação, né, sobretudo o nível universitário, quando você se submete a sentar numa cadeira, a estudar, a fazer o seu curso de ensino superior, que é o caso que vocês estão fazendo, a abertura de uma empresa, ou até mesmo o desenvolvimento de uma carreira profissional no mercado de trabalho, a graduação por si só ela vai ajudar muito, né? Então, o fato de vocês estarem cursando, aprendendo, né? Isso é muito importante. E caso tenha algum aluno, uma aluna aqui que queira abrir um negócio, certamente isso vai te ajudar e possivelmente você não ficará dentro desses 2 anos aí, né? Que é um dado bem triste no Brasil. Mas existem algumas razões para que isso aconteça, né? Dentre elas, a gente pode considerar o planejamento. Na verdade, a falta de planejamento. Existem muitos empreendedores que iniciam um negócio sem um planejamento ou com um planejamento, digamos, insuficiente. Né? O que seria isso? É um planejamento feito sem alguns critérios, né? Sem uma análise que seja mais abrangente sobre o negócio, aonde o negócio vai ficar, enfim. E essas questões, para quem vai empreender, por exemplo, ela é muito importante, né? Extremamente importante. Então, eu não tenho aqui a informação para passar para vocês quais são as principais razões que as empresas fecham. Mas, certamente, o planejamento ele está ali. Na verdade, a ausência de planejamento. Né? Da mesma forma que a ausência de um planejamento ou um planejamento mal feito, ele pode trazer implicações bem negativas para uma empresa, para uma organização, o contrário também serve. Se a empresa faz um bom planejamento, né, ela aumenta as possibilidades daquela ação dar certo, daquela empresa seguir um caminho sustentável, né? Lembrando que na gestão, quando a gente fala de gestão de empresa, não é igual uma matemática, né? Onde eu sempre falo isso com os meus alunos. Matemática é simples, né? Ela é uma ciência exata. 2 mais 2 são 4. Eu não posso dizer que 2 mais 2 são 5, né? Por que não? São 4. Eu tenho um filho de 4 aninhos.
Então, na semana passada, ele virou para mim e falou assim, pai, 5 mais 5 são 10. Aí ele fez assim, né? Foi até engraçado. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, que legal, né? Ele está ainda na fase de começar a aprender, né? E a contar nos dedinhos, essa fase que todos nós já passamos. E é muito legal a gente vivenciar isso. Mas é isso, um dia vai chegar uma hora que ele vai ter uma capacidade de raciocinar e ele vai entender por que 5 mais 5 são 10, né? E não exatamente a gente poderia dizer que são 12, porque a matemática ela é exata. Na gestão, quando a gente trabalha com a gestão de empresa, a gente não pode considerar que seja uma matemática exata, porque existem muitos fatores que podem contribuir para que aquilo dê certo ou não. E um deles, e aí o gestor, né? E até mesmo quem não é gestor, mas faz parte ali do time da empresa, precisa entender que todos têm um papel importante, principalmente no que se refere ao planejamento e à execução do próprio planejamento, né? Mais cedo eu estava conversando com o Jackson, nosso aluno lá de Pernambuco, que não é pernambucano, ele é paulista. É uma brincadeira que eu estou fazendo, porque eu achei que ele fosse pernambucano, mas ele explicou para mim que não é. E a gente ficou aqui batendo um papo, né? E aí a gente estava falando de futebol. O Jackson, ele torce para o São Paulo, né? Ele estava falando que o São Paulo, o clube dele, não vai bem, né? Não vai bem, já tem um tempo que é assim. E é uma situação realmente difícil. Para quem acompanha futebol, sabe do que eu estou falando. E aí eu virei para ele e falei assim, pô, Jackson, eu moro aqui no Rio e eu sou flamenguista, né? Coloquei aqui o escudo do Flamengo para vocês. E a gente começou a falar sobre gestão, assim, dar uma pincelada. Ele até mencionou que em São Paulo, né, o Palmeiras é um exemplo. E aí eu falei para ele, olha, no Brasil inteiro, os dois maiores exemplos no momento é Palmeiras e Flamengo. Mas não é por conta do futebol em si. O futebol é apenas um reflexo de um elemento muito importante, né? E aí é isso que eu queria falar com vocês. A gestão. A boa gestão. Eu sou formado em administração, né? Eu já tenho especialização, hoje eu estou terminando um mestrado, e estou aqui como professor de vocês. Mesmo eu torcendo para um time de futebol, eu acho que é o mal do administrador, né? Eu procuro analisar como que aquele clube está sendo gerido, né? E eu acompanhei todo o processo de melhora que o Flamengo vivenciou nos últimos anos. Esse ano faz 10 anos. Por quê? Porque foi em 2013, quando um grupo ganhou a eleição, né, pela via, né, democrática lá do clube, e esse grupo fez uma proposta de mudar, né, o clube de regatas do Flamengo. E todas as pessoas que faziam parte desse grupo de profissionais eram profissionais com sucesso no mercado de trabalho. Você tinha, por exemplo, na época, um diretor da Sky, né? Tinham profissionais que atuaram 20, 30 anos no BNDES, na Petrobras, né? Ou seja, você tinha uma mistura ali de profissionais que tanto trabalharam em grandes empresas públicas quanto privadas, né? E foi feito um trabalho. Só que pouca gente sabe que quando esse grupo assumiu, o Flamengo ele tinha uma dívida, na época, que girava em torno de 720 milhões de reais. E um faturamento anual que girava em torno de 200 milhões de reais, né? E aí, como é que você faz? Imagina você assumir uma empresa ou fazer parte de um grupo que vai gerenciar uma empresa nova. Na verdade, não é nem uma empresa nova, uma empresa que já existe, e aí vocês foram escolhidos para assumir ali e, enfim, melhorar a situação da empresa, senão ela vai quebrar, né? E aí, o que você faz quando você vê que a empresa está devendo mais de 700 milhões e o faturamento anual gira em torno de 200?
simples. No primeiro momento, o objetivo claro é o seguinte: ó, a gente precisa aumentar o faturamento e diminuir essa dívida. Só que aí que está a mágica, né? Na verdade, isso não é feito assim, igual uma mágica, né? O mágico ele vai trabalhando, quando você vê a carta sumiu, foi feita a mágica. Foi feito um planejamento. Planejamento para poder, ao longo de alguns anos, né, essa dívida, de fato, ela cair e esse faturamento, ou seja, a receita da empresa, né, o quanto que aquela empresa está arrecadando por ano, possa subir e haver um equilíbrio nessa balança, né? E eu lembro que nos primeiros 3, 4 anos foi muito difícil, porque como todo clube de futebol no Brasil, né, e no mundo, que é um clube grande, que tem história, como é o caso do Flamengo, e também é o caso de muitos e muitos outros clubes no Brasil, os clubes vivem de títulos. E o Flamengo não brigava por título, mas existia ali uma consciência de que aquele trabalho de gestão, aquele planejamento e a execução daquele planejamento daria certo, né, ao longo de algum tempo, e só lá na frente o clube passaria a colher bons frutos como reflexo dessa boa gestão, desse bom planejamento e a execução dele. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Hoje a dívida do Flamengo ela é bem menor do que o faturamento, até porque o faturamento já passou de R$ 1 bilhão, ou seja, em menos de 10 anos depois que esse grupo entra, eles conseguem fazer com que o clube ou a empresa Flamengo, né, a gente pode fazer essa associação, apesar de não ser uma empresa, né, ela não é uma SAF, mas é só para, a nível aqui didático, né, pedagógico para vocês, é como se essa empresa, na verdade, aumentou, né, em menos de 10 anos o faturamento em mais de 5 vezes, né? E a perspectiva é que esse ano, de novo, ultrapasse a casa de R$ 1 bilhão. Se tornou o primeiro clube no Brasil e na América do Sul, na verdade, na América Latina, se eu não me engano, né, a ter um faturamento superior, na casa de R$ 1 bilhão, né? Do ponto de vista da gestão do negócio, isso é muito bom, né? Apesar do clube hoje ter começado a temporada mal, essas coisas todas, mas olha a gestão. E não é diferente do que acontece com o Palmeiras, por exemplo, né? Que é exatamente o que eu estava conversando com o Jackson mais cedo, né? O Palmeiras também é um clube bem gerido. Significa dizer o seguinte, que quando existem pessoas profissionais que têm o interesse em gerenciar de forma profissional, a tendência é que a coisa dê certo, caminhe bem, né? O problema é que o futebol ele é um negócio que o resultado tem que ser assim, ó. E isso normalmente atrapalha os clubes, né? Mas do ponto de vista da gestão, e a gestão, dependendo da situação do clube, ela não vai ser resolvido em um ano. Às vezes 2, 3, até mais. O tempo, às vezes, ele é médio ou longo para ser resolvido, né? Mas é possível, desde que se estabeleça um bom planejamento e tenha pessoas qualificadas, competentes para poder administrar aquele negócio, certo? Professor. Alguém levantou a mão, mas abaixou a mão. Não sei se foi sem querer ou se quer falar. Oi, pode falar. Nós temos um exemplo atual também delas americanas, né? Ótimo, perfeito. Quem está falando? É a Thalita. Oi, Thalita. Sim, muito bom. Você quer acrescentar? Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, entra nesse assunto também de planejamento, da questão que eles tiveram uma dívida, né, muito grande. Eu acho que eles estão se estabelecendo aos pouquinhos também. Parece que já pediu recuperação judicial, né? Isso, Eu não sou um especialista nesse assunto, né? Principalmente na área de finanças. Mas pelo que parece, né, que aconteceu,
é que realmente houve algumas situações ali dentro, né, que são situações que a gente pode dizer que não são éticas e que trouxe prejuízos, né, ao caixa da empresa. Mas eu acho que o seu exemplo, Thalita, ele é muito importante, porque isso que aconteceu lá nas lojas americanas acontece muito com empresas que são pequenas. É que as lojas americanas, como ela tem um tamanho gigante, e o valor envolvido, né, de um possível desvio, vamos colocar dessa forma, né, é um valor muito alto. Então, isso impacta, né? E isso, de fato, impactou o mercado brasileiro, né? Mas isso é uma coisa que acontece muito com empresas pequenas. Eu trabalhei 3 anos no Sebrae, aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente via alguns casos, assim, bem tristes, sabe? Exatamente por isso, uma conduta antiética que compromete o caixa da empresa, e, consequentemente, vai comprometer a funcionalidade e a existência daquela empresa, né? E quando a gente fala de empresas que são menores, né, pequenas, é mais sensível, né? Porque a movimentação de dinheiro ela não é alta, né? Tem negócios pequenininhos, por exemplo, não só no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar do Brasil, como é o caso dos microempreendedores individuais, né? Que movimentam apenas R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês a empresa, né? Mas é claro, a gente está falando de característica do negócio, tamanho do negócio, né? Um tamanho menor, mas que serve de sustento para a pessoa exerce o empreendedorismo e muitas vezes é até feliz. Mas uma empresa tão pequenininha assim, quando há uma conduta antiética, ela tende a sentir mais, sabe? É um pouco triste. Eu acho que seu exemplo é muito válido, inclusive deu para a gente ampliar um pouquinho, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Tá bom. Obrigado, tá? Por compartilhar. Nada. O Cleberson levantou a mão, pode falar, Cleberson? Então, professor, o senhor falou sobre planejamento e das americanas, como a Thalita comentou. Então, um dos primeiros passos como administradores, a gente deve ter um alinhamento bastante também com o planejamento de recurso de gente, ou RH, para trazer pessoas comprometidas com o foco, com a meta, com a cultura da empresa. Por exemplo, o que eu analisei do caso das americanas, que foi entrar um CEO comprometido, ético, que ao fazer toda a contabilidade da empresa, puxar desde a raiz, se perguntar por que estamos nessa situação e analisar tudo antes de tomar o controle de vez total, assumir. O pessoal dele, que é comprometido com ele, de contabilidade, identificou pequenos erros até chegar no mal principal, achando esse desfalque. Teria como, por exemplo, eu sendo CEO, cobrar os meus antigos colegas que foram sem ética? Então, provavelmente, numa situação como essa, esses colegas nem estarão mais na empresa. Então, em termos de cobrança, nesse contexto, aí só os meios judiciais, digamos assim, né? E aí o setor jurídico da empresa vai ter que analisar, dar um parecer e, se for o caso, acionar a justiça, né? Agora, se as pessoas fazem parte da empresa, aí sim, normalmente é feita uma reunião para tentar entender o que aconteceu, identificando que possivelmente aqueles profissionais que ainda estão na empresa estão envolvidos com um problema que envolve uma conduta antiética, esses profissionais provavelmente serão afastados, né? Mas fica realmente, cai, digamos assim, no colo do atual gestor, do atual CEO, a tentativa de reverter o quadro, né? No caso das lojas americanas, e ainda falando um pouquinho sobre ela, como o valor que
o noticiário brasileiro divulgou, né, a mídia brasileira divulgou, ele é muito alto, né, porque a gente está falando aí de bilhões de reais, é muito difícil você reverter esse quadro sem, por exemplo, um auxílio da justiça, né, os meios legais para isso, né? Mas é uma situação muito difícil, muito difícil. É possível São reverter? 20 bilhões, né? Mas pode chegar a mais, né? O valor pode ser até maior do que foi divulgado, né? Então, por isso que eu estou tendo muito cuidado nessa aula que eu estou, inclusive, gravando, né? Para não falar um valor que não seja o que foi noticiado, mas, de qualquer maneira, é um valor muito alto. Quando você pega uma situação dessa, Cleberson, em que acontece numa empresa bem menor, né? Teoricamente, dá para você resolver de uma forma melhor, mas isso vai depender do contexto, né? Dos valores que estão em déficit, né? O problema que realmente aconteceu, se as pessoas envolvidas estão ou não naquela empresa, né? Agora, você mencionou no início a questão do RH. Isso é muito interessante pelo seguinte: os recursos humanos, e aí normalmente a gente está falando, quando a gente fala de recursos humanos, a gente está falando de uma empresa já média para grande, né? De uma forma geral, é claro, mas os recursos humanos, ele é um setor realmente muito importante, porque ele vai cuidar do processo de entrada, de captação de novos colaboradores. E cai na responsabilidade do setor de recursos humanos, da empresa, de selecionar colaboradores que se aproximem, por exemplo, da cultura, da filosofia da própria organização, consigam perceber que aquele profissional possivelmente tem algumas habilidades que serão úteis para a empresa, né? Por isso que quando você é um gestor de uma empresa e você tem um time, e nesse time você tem alguns funcionários, alguns colaboradores que não têm habilidades e competência para exercer aquela função, para trabalhar naquele setor, a gente pode dizer que possivelmente, né, para não dar 100% de certeza, mas possivelmente houve uma falha ao recrutar aqueles colaboradores. De repente, eles podem ser úteis em outro setor, mas não naquele em que você é gestor, que você tem meta para bater, né? Você tem ali as suas responsabilidades e você precisa que esse time esteja envolvido. Até porque, como qualquer setor, você também vai trabalhar com planejamento, dependendo da função, você vai trabalhar muito com planejamento, você vai gerenciar a equipe, ou seja, você vai liderar, e o planejamento ele é muito importante nisso. Então, você realmente ter um time alinhado é importantíssimo. Quando você tem pessoas que não estão muito alinhadas, você, enquanto gestor, pode tentar reverter esse quadro, no sentido de aproximar esses profissionais de você, né? Tentar, de alguma forma, contribuir para que eles possam desenvolver as habilidades necessárias para que eles possam contribuir com aquela equipe. Mas aí são situações que podem acontecer, né? Que acontecem muito no dia a dia das empresas, né? Mas que, às vezes, o gestor, por exemplo, ele até consegue resolver, mas, às vezes, não, e aí ele acaba pedindo para que esses colaboradores, né, sejam aproveitados em outros setores, enfim, também é uma outra situação que pode acontecer, tá? Mas eu acho que a sua pergunta, né, a sua colocação, principalmente no início, sobre a questão do setor de RH, também é muito importante, é muito válido, porque ajuda muito quando o recrutamento é bem feito, né? Tem profissionais bons que entram para o time da empresa, isso é muito bom. Porque eu me foquei muito nessa pergunta, como eu estava lendo, foi na parte de... Foi ontem, foi antes de ontem, sobre... Não foi se foi na aula de TGA ou foi na de APEC, sobre ética e moral. Daí eu nem sabia antes como era a definição. Hoje entendo que moral os critérios, as regras, tudo, e a ética é pessoal, o caráter, ética se resume em verdade. É o espelho da palavra verdade.
Então, ampliou muito o meu pensamento. Possivelmente você tenha assistido em Apex. Você é aluno que está fazendo Apex 1, né? Isso, Apex 1. E Com a a Apex professora Ana. com a professora Ana, legal. Então, a Apex 1, o tema central é a ética, né? Inclusive faz boas reflexões. Eu acredito que a grande maioria, talvez todos os alunos aqui de TGA, são alunos da Apex 1, dos seus cursos, né? E vale muito a pena ler o conteúdo, estudar o conteúdo, porque ele está muito bem desenhado, está muito claro, é muito rico, né? E então realmente é bem interessante, e a questão da ética é bem abordada, né? Só um paralelo aqui, o Cleber, só que eu vi que algumas pessoas comentaram aqui no chat. A Aline pediu desculpa pela demora, não tem problema, a gente está gravando, tá, Aline? O professor Márcio, eu não sei se o professor Márcio ainda está aí, mas o professor Márcio está falando por isso que ele é fluminense. Amanhã nós temos um encontro, né, no Maracanã, Flamengo e Fluminense. E eu não sei se o Márcio está aí. Márcio está aí? Professor Márcio? Maravilha. Pessoal, o professor Márcio, fala para a gente qual é o curso que o senhor coordena. E deixa uma palavra rapidinho aí para os alunos, se você puder, claro. Não sei como é que está aí a sua disponibilidade. O professor Márcio é professor da nossa instituição e também coordena curso. Olá, tudo bem, Tarcísio? Tudo bem. Tudo jóia. Esse professor tricolor, né? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Esse professor tricolor, eu coordeno os cursos de gestão comercial e gestão financeira. E amanhã a gente tem um encontro, né? Mais um, né? Eu já estou rezando. Também eu diria que o Fluminense é muito bem gerido, que consegue sair da terceira divisão para a primeira, que é melhor resultado do que esse, né? Não tem como. É verdade. E consegue se manter na primeira divisão, né? Por algum tempo. É importante. O problema é quando a gente encontra um time chileno, que aí tem realmente um problema. A gente tem um problema com o time chileno que a gente não consegue a Libertadores, né? Mas tudo bem. Pessoal, estou adorando aqui o encontro. Principalmente gostaria de agradecer a audiência de vocês, né? As perguntas que surgem, elas engrandecem e favorecem essa destreza que o professor Tarcísio tem de poder lidar com assuntos densos, assuntos que a gente tem eles têm uma certa profundidade, mas ele traz uma leveza tão grandiosa aqui para que a gente possa ter, mesmo após um dia de trabalho, a gente possa ter esse enriquecimento tão profundo que vocês buscam e que tornam o nosso dia bem mais agradável, a nossa noite bem mais agradável. Obrigado muito, Tarcísio, pela sua leveza em lidar com esses assuntos, quando os alunos estão chegando na nossa instituição e podendo ter contato com essa profundidade e leveza que você traz aos assuntos. Obrigado mesmo. Parabéns, pessoal, pela audiência. Obrigado aos demais professores que estão aqui também participando. Obrigado, professor Márcio. É um prazer também tê-lo aqui conosco. Temos o professor Márcio, temos a professora Ana, né? E temos, eu não sei se nós temos algum outro professor. Se tiver, pode me sinalizar. Amanhã eu mando a mensagem para você, tá, Tarcísio? Mais ou menos nesse horário aí. Um abraço, pessoal. Obrigado, professor Márcio. Beijo no coração. Obrigado mesmo. Então, pessoal, é legal, né, a gente receber aqui alguns professores. Alguns outros professores iriam participar, né, mas eles têm já tinham compromissos marcados hoje e, em virtude disso, não puderam estar aqui. Né? A professora Andréia, do curso de Recursos Humanos, falou comigo, me ligou hoje, ela está em aula, por exemplo. Né? Na verdade, todos os outros, de alguma forma, se comunicaram e não puderam, mas todos deixaram aqui um abraço para todos vocês, que são alunos deles, né, dos coordenadores,
Isso é muito bom. Eu vou passar para vocês aqui uma informação a respeito de uma atividade já, né? Que eu vou passar para vocês já para os próximos dias, valendo um ponto extra. Mas antes eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, né? Há alguns anos atrás. Eu trabalhei, na verdade, isso já tem alguns anos mesmo, tá, pessoal? Eu cheguei a trabalhar como sócio, eu fui sócio de uma pequena empresa aqui no Rio de Janeiro, na área de comunicação. A nossa empresa era bem pequena, mas nós tínhamos 2 funcionários. E tinham os sócios também que arregaçavam as mangas, né? A gente trabalhava com designer, né? A gente trabalhava fazendo a comunicação de outras empresas, né? Fechando outdoor, aqui no Rio é chamado de outdoor, busdoor, várias formas de comunicação da época, né? Que inclusive era mais evidente, a gente também trabalhava. Mas eu me recordo que aqui no Rio de Janeiro, nós buscamos uma oportunidade de trabalhar para um curso de inglês, um curso bem conhecido aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí nós corremos atrás, né? Conseguimos um contato com uma pessoa, né, do curso. Na época, nós nos apresentamos, né? Mostramos o nosso portfólio, o que a gente fazia, e que nós tínhamos interesse. Na verdade, a gente já tinha informação, olha que interessante, que aquele curso de inglês, ninguém cuidava da comunicação do curso, né? Da propaganda, da divulgação do curso. E aí nós buscamos essa oportunidade e tivemos uma oportunidade, olha que interessante, de conversar com os donos daquele curso. A secretária marcou para a gente uma reunião, olha que bacana, né? A empresa nova, começando todo vapor, e aí ela falou, eu fiz o contato e ela falou para mim assim, Tarcísio, a gente vai fazer o seguinte, semana que vem, na quinta-feira, vocês têm como vir aqui? Claro que tem. Qual horário? Qual é o melhor horário para vocês? Vocês podem vir aqui 2 horas da tarde. Eu vou reunir todos os sócios aqui do curso e aí vocês podem fazer uma apresentação, né, mostrando exatamente qual é a proposta, né, de trabalho de vocês para poder divulgar aqui o nosso curso. Eu falei, tá bom. Mas o contato foi feito hoje, a distância era de mais ou menos uma semana. Eu sei que era na semana seguinte. Então, nós tínhamos aí, teoricamente, 7 dias para se preparar. O que nós fizemos? Para começar, quem pode chutar e adivinhar? Pode escrever no chat ou abrir o microfone. Planejaram? Planejamento. Realizar um planejamento. Planejamento, isso aí. Primeira coisa. Bom, temos um encontro marcado na semana que vem. O que nós temos que fazer? Um planejamento. O que nós vamos fazer? Qual é a ideia? Bom, mapeamos o curso, identificamos, já sabíamos onde o curso ficava, né? Tínhamos já algumas outras informações sobre onde o curso atuava, a quantidade de alunos mais ou menos que tinha, né? E aí, essa secretária faz um contato novamente comigo e fala assim, Tarcísio, vocês vão fazer o seguinte, o curso está abrindo uma nova filial em uma outra cidade. Aí falou o nome da cidade. Faz uma proposta para a gente de divulgação para essa nova filial, porque eles vão precisar captar alunos. Falei, tá bom, perfeito. Falei, olha, gente, uma oportunidade de ouro, né? De repente a gente consegue aí trabalhar e dar um resultado bom, a gente acaba virando cliente desse curso, né? Então, é a ordem natural do mundo empresarial, né? Das relações das empresas. Pessoal, foi exatamente isso que aconteceu. Primeira coisa, fizemos o planejamento, montamos uma apresentação muito boa, muito boa. Eu tinha um sócio que manjava muito disso, né? E ele fez uma apresentação excelente e eu fui complementando. E nós estipulamos, inclusive, a quantidade de alunos que nós colocamos como meta
a quantidade de alunos que nós iríamos captar. E a ideia, basicamente, era o seguinte: nós levaríamos para as escolas da região alguns alunos do próprio curso para começar a falar inglês com os alunos dessas escolas, né? E conversar entre eles mesmos. E, enquanto isso, nessa interação, a gente iria ofertar alguns brindes e, ao mesmo tempo, ia colher o nome e o telefone desses alunos. Como a maioria desses alunos eram adolescentes, e aí adolescente não vai pagar o curso, quem vai pagar são os pais, nós tínhamos que colher o contato deles para fazer a ligação e falar diretamente com os pais. E nós desenhamos todo esse processo. Eu estou resumindo aqui para vocês, né? Até porque eu não vou lembrar de muitos detalhes, isso já tem mais de 10 anos, mas foi uma experiência maravilhosa, porque nós desenhamos o processo, montamos a equipe, né? Todo o planejamento foi feito dessa forma. Nós temos que ter uma equipe, quais são os colégios que nós vamos visitar. Alguns colégios nós tínhamos uma perspectiva e aí a gente não conseguiu, porque o diretor não liberou, mas aí a gente tentou outros e aí nós conseguimos. Então, o planejamento acontece muito isso, tá? Você planeja uma coisa, na hora de executar, de repente alguma coisa foge, então você tem que ter a percepção da necessidade de você ajustar esse planejamento. Voltando a falar de futebol, é igual um time de futebol, ele faz boas contratações, de repente o craque, ele se machuca, tem que correr para tentar contratar outro para colocar no lugar. Às vezes isso vai ser possível, às vezes não, né? Então, ninguém espera que um jogador, principalmente um bom jogador, vai se machucar, mas isso é uma coisa que pode acontecer, né? E aí, se ele se machucar, quem vai entrar? O que o meu time, o meu clube pode fazer para tentar contratar um outro, né? São coisas que acontecem. O nosso planejamento tinha sido todo desenhado, mas alguns ajustes foram necessários ser feitos, né? E fizemos. E mesmo tendo feito ajustes, o processo fluiu. Desenhamos todo o processo, aonde nós iríamos, colhemos os dados, as fichas desses estudantes, para que a gente pudesse fazer o famoso telemarketing, né? O ativo, ligar para a casa deles para falar com os pais deles. E olha só que interessante. Essa campanha, ela durou, se eu não me engano, foram quase 2 meses, entre visitar as escolas, interagir com os alunos, tentar fazer parcerias com escolas, para captar esses alunos, colher as fichas deles, para ligar. E tinha ligação que nós fazíamos que a gente não conseguia falar na primeira ligação com o pai, né? Ou com a mãe. Pedia para ligar, para falar depois, e assim ia. Tinha contato que a gente só... Tinha ligação que a gente só conseguiu fazer, assim, falar mesmo com o responsável na quarta ou na quinta tentativa, né? Mas isso é comum, faz parte do... Quem já trabalhou ou trabalha na área de telemarketing sabe do que eu estou falando, né? Isso acontece. Mas o legal é que durou quase 2 meses. Foram aproximadamente 60 dias, né? E olha que interessante, nós conseguimos captar muitos alunos. Muitos alunos. Nós não batemos a meta. Tinha uma meta, tinha lá um número. Mas nós alcançamos aproximadamente, foi muito perto, 90% da meta. É como se fosse assim, se nós... eu não lembro qual era o número, tá? Por isso que eu não estou citando aqui, eu lembro só do percentual. Mas é como se fosse assim, se colocássemos como meta 100 alunos, é como se nós conseguíssemos quase 90, sabe? Então, assim, foi muito perto. Foi por 10%, um pouco mais de 10% que a gente não conseguiu bater a meta. Mas mesmo não tendo batido a meta, o resultado foi bom, porque nós colocamos uma meta ousada, né? Mas era uma meta alcançável, tem isso também, né? No mundo empresarial, se você vai estabelecer uma meta, essa meta ela tem que ser alcançável. Você não pode querer impressionar o seu gestor, o dono da empresa, e colocar uma meta que seja impossível de você bater. Não existe isso. Você pode até estabelecer uma meta ousada, né? Mas desde que ela seja viável. Foi isso que nós fizemos.
Mas, apesar de não ter conseguido bater essa meta, a gente chegou em aproximadamente 90% dela. E olha que interessante, os donos daquele curso gostaram e continuaram se relacionando na época, né, com a nossa empresa. Eu não estou lá há bastante tempo, mas pedindo outros serviços, né, por conta desse primeiro. Mas tudo isso começou, né, com uma oportunidade que nós buscamos, e aí, antes da reunião, que nós tínhamos que fazer o famoso planejamento, e em seguida a execução dele, né? O interessante, pessoal, é que todas as vezes que a gente pensa em planejamento, nós estamos procurando se antecipar. Se eu sento com a minha equipe para montar um planejamento de ação, por exemplo, de vendas, eu vou considerar possíveis cenários, né? Se as vendas serão feitas na rua, por exemplo, eu vou pensar em dias que podem estar chovendo e eu vou ter dificuldade em vender, né, em dias assim. Alguns integrantes do meu time que podem ter algum problema pessoal e faltar. Dentro do meu planejamento de vendas, por exemplo, eu vou considerar possíveis elementos que de fato podem acontecer, e se acontecer, o que eu poderei fazer para tentar amenizar esse problema, né? Isso é o planejamento, é você se antecipar à ação. Primeiro você vai planejar para depois você poder executar. Todas as vezes que eu encontro funcionário, gestor, colaborador, gestor, ou até mesmo dono de empresa, cabe a mim fazer um planejamento, cabe a mim uma tarefa, a melhor coisa é eu tentar pensar na melhor maneira de executar essa tarefa. Porque se eu executar sem pensar, sem racionalizar esse processo, aumenta a possibilidade de eu ter um resultado ruim. Pode dar certo, mas aumenta a chance de não dar certo. Agora, se eu penso melhor em como fazer o reflito, eu estou fazendo um planejamento. Eu vou entender os melhores caminhos para que eu possa executar aquela missão, né? Aquela tarefa, fazer o que foi pedido. E assim acontece nas pequenas coisas, quanto em coisas que são maiores, né? Você, por exemplo, é um gestor, sempre você tem a sua equipe, seu time, você sempre tem a responsabilidade de fazer alguma coisa, então você sempre vai se deparar com a necessidade também de juntar todo mundo e montar um planejamento. Para finalizar, quando a gente fala de planejamento que envolve uma equipe, é sempre muito importante você ouvir essa equipe, né? Não ter a soberba de achar que pelo fato de você ocupar um cargo que é um cargo de liderança, a opinião dos outros não vai fazer nenhum sentido. Não existe isso. A boa gestão não permite que isso aconteça. Eu sempre conto para os meus alunos uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, da Embratel, né? Quem não conhece, a Embratel é uma empresa, na época, muitos anos atrás, era pública, né? De telecomunicações, mas ela já foi privatizada há bastante tempo. Lá em Espírito Santo, não sei se tem alguém aí de Espírito Santo, mas se tiver, aí em Espírito Santo, isso há muitos anos atrás, tá, pessoal? Muitos anos atrás. Eu vi essa história de um professor que eu tive alguns anos atrás, ele era funcionário da Embratel. Então, essa história, ela é verdadeira. A diretoria estava reunida porque no prédio, né, em um determinado prédio lá em Espírito Santo, tinha... Ô, Lohane, que bom saber que você é capixaba. Tinha uma antena, né, uma torre. E o que acontecia? Como o prédio ele trepidava um pouquinho, ele, né, tremia, digamos assim, aquela trepidação ela prejudicava aquela antena, né, aquela torre que ficava no último andar do prédio. E a equipe de diretores eles estavam discutindo, assim, enfim, como melhorar isso. Aí eles trouxeram os engenheiros para poder discutir. E eles não estavam encontrando uma solução. E, assim, pensaram em tudo, discutiram um planejamento, né? De repente, uma moça da limpeza
entrou na sala para colher o lixo. Ela ouviu o que eles estavam discutindo, entendeu assim rapidamente qual era a situação, né, em que levou eles a quebrarem a cabeça, tentar entender. E ela virou e falou assim: por que vocês não colocam pneus, né, na base dessa antena? E aí um olhou para o outro e falou assim: eu não tinha pensado nisso. Vamos fazer o teste. Fizeram o teste e amenizou absurdamente aquele problema. E foi uma moça da limpeza que deu essa sugestão, né? E para aquele problema específico, né? Tem uma outra história que é bem parecida. Essa também é bem antiga. Pasta de dente, né? Todo mundo aqui escova seus dentes, né? Então compra lá pasta de dente. A pasta de dente, lá no início, quando foi fabricada, né, foi produzida em tubo, parece que bem antes disso ela era tipo ela vinha numa latinha, né? E aí você abria a tampa, passava a escova ali. Eu não sou dessa época, mas eu ouvi dizer que é isso. Mas aí desenvolveram a pasta de dente em tubo, exatamente como é hoje, né? Para a gente não é novidade, porque ela já existe há muitos anos. Mas teve um início, né? Só que uma empresa fabricante de pasta de dente, eles resolveram fazer uma reunião com os diretores porque a pasta de dente ela tinha um problema no tubo que os consumidores eles compravam com pouca frequência, sabe? Todo mundo comprava pasta de dente nesse formato em tubo, mas as vendas eram muito devagar e eles estavam quebrando a cabeça em como assim melhorar isso, né? E aí começaram a planejar, né? E discutir um planejamento, de repente uma propaganda, né? Uma divulgação melhor. E alguém passando na sala de reunião virou e falou assim: olha, a boca desse tubo, a saída, onde sai a pasta de dente, esse creme dental, ele é muito fininho. Por que vocês não abrem mais essa saída para sair mais pasta de dente? E aí foi a solução que encontraram. Enlargueceram a saída, né, desse creme dental. Bom, se você enlarguece essa saída, você aumenta a saída dela, quando o consumidor, o cliente, né, ele vai apertar, vai sair mais pasta de dente. Então, aquele tubo ele vai acabar mais rápido. Olha só que interessante. E aí fizeram isso e deu certo, né? Márcia, você pegou na época da Colinos, né? Mas olha que interessante, pessoal. É isso mesmo, hoje se chama sorriso, isso mesmo. Mas olha que interessante. Às vezes, a solução, né, de um bom planejamento, ou até mesmo a execução dele, o ajuste que acaba sendo necessário, você vai encontrar em pessoas que, às vezes, você nem espera. Né? De repente, porque é uma pessoa que não fala muito, não participa muito, né? Está ali, faz apenas o serviço dela, ok. Mas, de repente, você está ali com o seu time, montando um planejamento, e aquela pessoa vai dar uma contribuição que vai fazer toda a diferença, né? Esses são exemplos reais que eu sempre cito para os alunos, porque é isso, né? Você pega uma profissional de limpeza, que a função dela é só trabalhar com a limpeza, e isso não tem absolutamente demérito nenhum, pelo contrário, né? Mas ela ouve uma situação que não tem a ver com o trabalho dela, dá uma opinião, e é a opinião certeira que ajuda a resolver o problema. Ou seja, ela é uma pessoa que estava fora daquele grupo, né? Então, às vezes, a solução ela vai estar dentro do seu grupo, mas ela também pode estar ao lado, né? De repente, uma outra pessoa em outro setor. E esses exemplos, eles são importantes para justamente trazer para todos nós esse espírito de humildade,
né? A gente vive uma era, uma época, né? Uma era em que a gestão ela precisa ter profissionais, tanto gestores quanto colaboradores, que não tenham mais essa soberba que muitos profissionais acabam tendo, né? Que sejam profissionais mais humildes, que sejam profissionais mais humanos, que possam ouvir muito mais, né? Principalmente o seu time, inclusive no momento de desenvolvimento de um planejamento, tá? Então, isso é muito importante. É muito, muito importante mesmo, tá? Esses exemplos nos ensinam, faz com que a gente reflita e enxergue a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Ideias podem ser melhores, mas pessoas não. Todos nós somos iguais. E o cargo que você ocupa hoje, na verdade, você está nesse cargo. Então, amanhã pode ser que você não esteja, né? E isso é muito importante que a gente reflita, né? Principalmente quando envolve questões de planejamento, que certamente, na maioria das vezes, vai envolver outros profissionais. Isso é muito importante. Antes da gente terminar, porque eu prometi um encontro de apenas 60 minutos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma tarefa. Vocês terão uma tarefa. Ninguém é obrigado a fazer essa tarefa, tá, pessoal? Ninguém é obrigado. Mas essa tarefa vale até 20 pontos extras na matéria. Então, se você, de repente, quiser ganhar os 20 pontos, é uma boa oportunidade, tá? Aqui no... Deixa eu só abrir aqui o portal. Aqui no portal, seu portal do aluno, dentro da disciplina de TGA, cliquei nela. Você vai clicar aqui, ó, introdução, tá? Introdução, você tem... Cadê? Não, perdão. Volta aqui. Não é introdução, é material didático. Eu errei o link, é o segundo link. Material didático. Você vai encontrar esse link aqui, ó, o primeiro livro didático que vocês já conhecem, né? Já leram, já estão estudando, fazendo as atividades da nossa disciplina de TGA. Ok. O segundo link é material complementar. Eu coloquei hoje esse documento aqui, ó, Atividade Extra TGA, tá certo? Você vai abrir esse documento. Vou abrir aqui para vocês. Ok, mas vocês não estão vendo. Tem que abrir aqui. Aqui. Agora vocês estão vendo. É uma atividade muito simples, pessoal. Atividade valendo até 20 pontos, né? Você vai colocar o seu nome completo, tá? Completo, para ficar mais fácil para eu encontrar, porque às vezes tem aluno na turma de TGA, isso é normal, né? Que tem o mesmo nome, e pasmem, às vezes tem até o mesmo sobrenome. Então, coloque o nome completo, por favor. Qual é a tarefa? Pessoal, muito simples. Vocês vão desenvolver um texto de 10 linhas, no mínimo, sobre a temática, a importância do planejamento estratégico nas organizações. Você vai falar o que você acha que é importante o planejamento estratégico nas organizações. E você precisa escrever no mínimo 10 linhas. Se você quiser escrever mais, ótimo. Pode escrever 15, 20. Eu terei o enorme prazer de ler o seu trabalho, tá? A sua participação. Obrigatoriamente, a fonte vai ser em Times New Roman, tamanho 12, tá? Vocês terão... Deixa eu ver aqui para o nosso calendário. Ok. Vocês terão até Professor, sábado... a tela está escura, não está dando para ver, não. Tá, deixa eu sair aqui. Pronto. Agora vocês estão me vendo, né? Sim? Estão me vendo? Sim. Tá. Vocês terão até sábado agora, dia 11, tá? Para poder enviar por e-mail para mim, tá? Para poder enviar por e-mail para mim
esse trabalho, tá? Lembrando, vou colocar aqui no chat, que o meu e-mail é prof.tarcísio.carvalho@unileia.edu.br. Deixa eu ver se eu botei certo. Botei. Apesar de eu colocar aqui o meu e-mail, eu sei que vocês recebem o meu e-mail, né? Quase todos os dias, para não dizer todos os dias, quase todos os dias eu mando mensagem para vocês. Então, essa mensagem chega para vocês através desse e-mail, prof.tarcísio.carvalho@unileia.edu.br. Então, todos vocês têm meu e-mail. É só enviar para mim esse trabalho até sábado, dia 11. Vocês podem enviar até às 23 horas e 59 minutos do dia 11. Está valendo. A partir do dia 12, não. Por quê? Porque eu vou ter um prazo curto para poder corrigir e já dar a nota para vocês, para que vocês saibam a tempo se vocês vão fazer prova final ou não. Porque tem aluno que acaba indo para a prova final, né? Mas tem aluno que não. E, de repente, até essa atividade extra vai ajudar bastante para que você possa alcançar a aprovação direta na disciplina, tá? Então, vocês terão até sábado, dia 11, sábado agora, tá? A fonte, a Dayana perguntou aqui, a fonte é Times New Roman, tamanho 12, mas eu coloquei isso, está dentro do arquivo do trabalho, tá? Não tem erro, não. Vocês vão abrir a disciplina de TGA. Isso aí, a Lohane já até colocou aqui. Obrigado, Lohane. Vão abrir a TGA. Vai lá na coluna ao lado direito, material didático. Vocês vão encontrar a introdução, em seguida material didático. Depois, material complementar. O único arquivo que está em material complementar no momento é esse, tá? E isso vai ajudar. Assim que terminarmos aqui esse encontro, e nós já estamos terminando, eu vou mandar um e-mail para a turma passando essa informação, porque nós temos também muitos outros alunos que não puderam participar. Então, eu já vou mandar um e-mail. Então, quem tiver algum colega, né, já fez amizade com um colega em TGA, já avisa para ele, manda um zap para ele. O professor passou uma atividade aqui boa, valendo até 20 pontos. É uma ótima oportunidade para, de repente, melhorar a nota, né? Ou garantir a aprovação na matéria, tá bom? Então, vai ser assim que a gente vai trabalhar. Bom, alguém tem alguma dúvida? Fábio levantou a mão. Pode falar, Fábio. Fábio? Oi, professor, me escuta? Sim, ouço bem. Pode falar. Então, a dúvida é o tema aí que você falou aí, eu não consegui pegar. É planejamento? Isso. A importância do planejamento estratégico nas organizações. Você vai falar sobre a importância do planejamento nas organizações. Eu coloquei esse tema dentro do arquivo. Quando você abrir o arquivo, você vai encontrar lá o tema, tá? Caso você esqueça, tá? Mas é para falar sobre a importância do planejamento nas organizações. Beleza. Show de bola, obrigado. Nada. O Luciano aqui está perguntando, professor, após fazer o texto, ele deve ser enviado? Isso. Tem que enviar por e-mail para mim, tá? Somente por e-mail, porque por e-mail eu vou controlar os envios e vou já corrigir para dar nota para vocês, tá bom? Mais alguém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Marina. Sim. Hoje não, Marina. A gente manda isso aqui no anexo ou pode ser no corpo do e-mail? Não, no anexo. No anexo? O próprio arquivo, no arquivo mesmo vocês vão desenvolver. Logo abaixo do que a gente está solicitando, né, escreva um texto de 10 linhas, no mínimo, né, sobre a importância do planejamento das organizações. Uhum. Aí, logo abaixo, vocês podem começar a escrever. Aí podem pegar até porque nesse arquivo você vai colocar o seu nome completo. Sim. Tá? E aí é muito importante a sua pergunta, Marina, pelo seguinte: com o seu nome completo, eu acho você fácil. Muitas vezes, quando o aluno manda o e-mail, no e-mail não está o nome do aluno ali, não aparece o nome. Às vezes é só um sobrenome ou são números, né, misturado com letras. E aí eu não sei quem está mandando o e-mail, né? Então eu prefiro que envie o arquivo para mim, lá no cabeçalho do arquivo, coloque o nome completo. Completo e desenvolva ali dentro dele mesmo.
salva e envia para mim. Que aí eu já vou receber o trabalho direitinho, aí eu vou saber que é você, Marina, que me mandou, e já vou já vou lançar a nota. Combinado. Obrigada. Tá bom? Thaís, o assunto é sobre a importância do planejamento nas organizações. Vai escrever no mínimo 10 linhas sobre esse assunto. Tá? Que é um pouco do que a gente conversou hoje, e vocês têm um vídeo também dentro de TGA falando sobre isso, e na aula 5 de TGA nós temos também uma abordagem. O assunto no e-mail, pode botar trabalho de TGA, não tem problema não. Tá? Pode botar trabalho de TGA. Tá bom? Pessoal, 9h12, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, tá? Deixa eu encerrar, já agradecendo a todos vocês pela participação.